Fala, minha galera. E aí, galera, é assim, hoje eu rodando pela manhã e tive a felicidade de pegar o colega motorista por aplicativo, que aconteceu aquela infelicidade de o carro cair lá no buraco, lá na calçada, naquela cratera, né? E aí ele tava me contando aqui o que foi que houve, né? E aí eu vou gravar aqui ele falando o que houve e vou estar fazendo umas perguntas para ele, para que a gente venha entender realmente o que foi que houve lá naquele momento. E aí, meu amigo, o que foi que houve lá? Olha bem, bom dia. Hora de 9 para 10 horas da noite, né? Eu peguei uma corrida saindo levando para Largo do Tanque, né? E peguei o desvio, eu e mais dois colegas também de Uber, né? Porém a via estava com água, mas não estava alagada, né? Mas tinha alguns buracos, né? Foram abertos e não foram sinalizados, né? Vários buracos, né? Inclusive não foi só eu que me envolvi no acidente, também teve outros colegas também que se envolveram no acidente, né? Mas o pior foi a gente, porque a gente ficou preso, né? Mas por sorte não, foi Deus, né? Que conseguiu chegar ao martelo e ter quebrado o vidro para que a gente pudesse sair, né? E não vinha óbito, que já tinha chegado já a um nível crítico, né? A mulher já estava desesperada, cliente, né? Mas passou um ônibus também, né? Sabendo a situação que estávamos ali, né? E fazendo onda, né? Porque passou em alta velocidade e fez onda, e o pessoal gritando para não passar ônibus, porque ia piorar a situação. Nessa aí o carro desceu mais, né? O carro já estava cheio de água, né? Só tinha mesmo 2 dedos o carro não tinha mais água dentro do carro, 2 dedos só para respirar, mas por felicidade, né? Deus entrou com providência e o vidro seu foi quebrado e todos conseguiram sair, com alguns cortes, né, do vidro e tal, né? Eu fui um mais prejudicado porque eu tenho asma, né? Eu fiquei muito tempo na água, né? Tive hipotermia e tive que ser hospitalizado. Estou chegando agora do hospital, né? Vi na reportagem que o carro continua lá no mesmo lugar, né? As pessoas que estavam vendo a situação ligaram para o socorro disse que não foi, bombeiro não foi, SAMU não foi, Transalvador não foi, ninguém deu apoio, tanto que o carro está lá até agora. Se a gente estivesse dentro do carro esperando o socorro, até agora estava todo mundo morto já. Agora vem cá, meu amigo. É assim, ele estava me falando que no momento que ele passou ali naquela via, a água estava nos pneus, né? Que geralmente a gente passa. Quem é que não passa? A água tá ali no pneu, dá pra ir, coisa e tal, tá abaixo do para-choque, dá pra gente ir embora. Só que esse caso que aconteceu com ele não é único. Por sinal, eu tenho até um cunhado taxista que tava com a filha dele passando nessa mesma via, a qual os ônibus vê os motoristas com carro pequeno, né? Bota os ônibus dele do lado e sai acelerando e, sabe, não quer saber na consequência, não quer saber nos prejuízos que nós motoristas de carro pequeno temos. Simplesmente a gente vai passando devagarzinho, procurando um lugar que seja o mais raso para a gente poder passar, para poder seguirmos nossa viagem. Aí vem os motoristas de ônibus, né, e fazem esse tipo de coisa. E ele me contou justamente isso, que tava dando para eles irem devagarzinho, os 3 carros em fila indiana, um atrás do outro. E aí o motorista de ônibus, por sua vez, porque é um ônibus, carro longo, carro grande, né, colocou do lado e aí saiu acelerando, o qual levou o carro dele para dentro dessa cratera. Os outros encobriram, ficaram com água até o teto, só que o dele foi para a cratera, aonde a água estava se refugiando. Para onde só Deus sabe, né? Que essas obras, não sei se é do VLT ou se é da Embasa, certo?
E aí faz essas obras sem sinalização. E mesmo que tenha sinalização, sabe que aquilo ali é um lugar crítico, no mínimo era para eles chegarem naquele buraco, botar aquelas chapas que eles têm, né? Para proteger, para não acontecer isso. O que faltou para levar a vida desse cidadão e dos passageiros dele e dos outros 2 veículos, que a gente poderia estar aqui agora falando sobre a morte dele e dos passageiros, né? E não está falando com ele. Graças a Deus ele está vivo. Graças a Deus os passageiros que eles estavam levando, que foram, né, muito solidários com eles. Sim. A mulher, a família chegou para pegar ela não, só vou embora depois que o motorista tiver encaminhado para o hospital e esteja seguro, porque ele teve problema de asma, né? Ele tem problema de asma, ele faltou ar para ele, certo? Ele foi o que mais sofreu. A senhora também se cortou, como ele se cortou, como o outro nos vidros traseiros, né? Que o pai de família que mora em frente a esse buraco, que pegou o martelo e quebrou o vidro traseiro para eles poderem sair. Agora eu pergunto a vocês, quando seus motoristas de ônibus, que vocês vão compreender que a gente não tem o mesmo tamanho que vocês, que a gente está passando ali, não custa nada você ir devagarzinho, esperar a gente passar pelas coisas, para depois vocês sair com seus carros do jeito que vocês quiserem. Olha o que faltou para matar uns pais de família, né? A prefeitura, por sua vez, essa fiscalização dessas obras, fez o buraco, ou você tampa ou você bota um tampão, até você continuar o serviço ou concluir o serviço de vocês. Agora deixa um buraco, sabendo daquilo ali, o serviço de meteorologia falou que ia chover e deixou lá. Sabe por quê? Porque nós somos pobres. E pobre, quem roda ali é ônibus, é motorista de aplicativo que pega o pessoal da calçada, coisa e tal, sabe? Agora, se fosse na Barra, se fosse na Graça, esse buraco já estava tampado, não tinha acontecido isso. Certo? Mas voltando ao rapaz. E aí, meu amigo, aí o que é que acontece? Você agora tá sem carro? Carro de locadora. Eu não sei como vai ser minha vida agora aí, porque a gente depende do dia a dia para pagar dívidas e honrar os compromissos. Tenho família, tenho esposa e filhos, e tô sem carro. Sem carro, o carro continua lá, né, pelo que eu vi na reportagem. A reportagem me procurou, mas a América não deixou falarem comigo, até porque eu não estava bem, tremendo muito, passando mal. E o carro continua da mesma forma lá, porque algumas pessoas entraram em contato com minha esposa, mostrando os vídeos, dizendo que o carro continua lá, ninguém faz nada. Se a gente tivesse esperando socorro até agora, tá todo mundo morto já há muito tempo. Foi um desespero muito grande, mas em jogo da providência, em questão de segundos, a gente conseguiu recuperar a vida. Não é fácil, pra ninguém não é fácil. Eu peço que, assim, se uma rua daquela está daquela forma, abriu vários buracos, por que não fechar a rua? Dizer que o acesso não existe acesso, mas contenções que a água jorra daquela forma, e não só por mim, pelo casal também, que era meus clientes, que me deram todo o apoio, não me deixaram em nenhum momento, fizeram massagem no meu peito, me abraçaram, me levaram pro sol, pararam depois que eu fui entregue aos médicos na UPA do Curuzu. Enquanto eu fui entregue aos médicos, eles não me deixaram em nenhum momento entrar, invadir o hospital comigo. O atendimento também do Curuzu também foi um atendimento bem rápido, me atenderam logo de imediato, e me acompanharam toda noite, toda madrugada. É isso. Valeu, obrigado, meu amigo, obrigado. Aí fica aí o alerta aí, né, pra prefeitura, para as empresas de ônibus, o qual tem seus motoristas, que procura ver aí, né, para que não aconteça algo pior do que o que aconteceu, né? Valeu, obrigado.